já parou para pensar, e se um momento, assim, super definidor da história não tivesse acontecido com aquela pompa toda? Mas, sei lá, na maior simplicidade, depois de uma viagem complicadíssima e ainda por cima sem ter onde ficar direito. A história do nascimento em Belém, que a gente costuma ver de um jeito tão romantizado, né? Ela tem uns detalhes, assim, bem fortes e um poder de mudança que a gente vai mergulhar um pouco hoje. E a nossa conversa aqui vai se basear em alguns pontos do livro O Legado de Belém, Transformando Vidas. A ideia é a gente desvendar junto, sabe? O que tem de tão crucial nessa narrativa e por que ela ainda ressoa tanto hoje em dia. Exato. E é bom a gente começar firmando o pé na questão histórica, né? O Evangelho de Lucas, que traz esse relato, não é uma lenda solta. Pelo contrário, é um relato bem detalhado, sabe? Lucas, que era médico, parece ter feito uma investigação bem cuidadosa. Ele conversou com testemunhas oculares, pessoas que viveram aquilo. Ah, interessante isso. Sim. E ele conectou a história com eventos concretos da época, como aquele famoso censo do imperador César Augusto, que obrigou muita gente a viajar para se registrar. Isso tudo confere uma credibilidade bem forte para a narrativa, né? Não é algo que surgiu do nada. Tá, ok. Então vamos tirar um pouco essa camada mais suave da cena. Imagina só a viagem de Nazaré até Belém. Devia ser, nossa, exaustiva, perigosa mesmo. E Maria, né? Prestes a dar à luz. Dá para sentir a dificuldade física, a tensão? Muita tensão. E a angústia do José. Chegando lá, batendo nas portas e ouvindo, olha, não tem lugar para vocês. Isso deve ter sido um baque, um sofrimento profundo, muito diferente daquela imagem calma que a gente vê às vezes. Exatamente. E o mais fascinante para mim é que justamente nesse ponto de aperto total, de vulnerabilidade, é que a esperança de alguma forma aparece. A fé que eles tinham guiou essa jornada toda, que culminou no nascimento numa manjedoura, um lugar super simples, para animais, né? Sim, o mais simples possível. E aí anjos aparecem, mas não para a elite, para anunciar a novidade para os pastores, gente humilde, do campo. Isso mostra como a esperança pode surgir onde a gente menos espera, sabe? Quase uma virada de roteiro numa jornada de superação mesmo. Fico pensando, essa rejeição toda, a falta de lugar, a dificuldade, por que isso? Contrasta tanto com a ideia de um evento divino grandioso, né? Por que foi tão difícil assim? Olha, aí a gente começa a perceber o que talvez estivesse em jogo ali. O tal do orgulho humano, sabe? Essa nossa mania de querer controlar as coisas, de esperar que tudo aconteça do nosso jeito. O próprio censo romano era uma demonstração de poder, de controle do império. E os líderes religiosos da época, eles esperavam um Messias, sim, mas um Messias poderoso, talvez um líder político, um guerreiro, não um bebê nascendo naquelas condições. Não se encaixava na expectativa deles. De jeito nenhum. Era como se a arrogância e talvez até o medo do que é simples, do que é humilde, impedisse as pessoas de enxergar o divino acontecendo ali, no meio do comum, do despretensioso. O inimigo, digamos assim, era essa cegueira. Entendi. E diante desse cenário de dificuldade, de rejeição, dessa cegueira que você falou, qual foi a resposta, a solução que a história apresenta? A resposta veio da forma mais inesperada possível. Um bebê, um recém-nascido. O nascimento ali cumpre profecias antigas, sim, mas vai além. Apresenta um caminho totalmente diferente. O da humildade, do amor sem condições, sabe? Como uma alternativa ao medo, à dor, ao controle. A simplicidade como chave. Exatamente. É como se aquela pequena luz em Belém, naquela manjedoura, viesse para clarear a escuridão da nossa própria teimosia, da nossa ignorância. A simplicidade virando a chave para uma nova esperança, um novo jeito de ver as coisas. Isso é muito forte. E pensando nisso, como essa mensagem tão antiga ainda conversa com a gente hoje? Qual o valor disso agora no nosso mundo? Ah, total conexão. Essa história oferece, tipo assim, uma arquitetura de valor, né? Amor, humildade, fé, esperança. Valores que batem de frente com um mundo tão focado no materialismo, no status, na aparência. Sim, um contraponto importante. Muito. E a urgência tá aí. Perceber que esses princípios não são só, sei lá, bonitinhos na teoria. A proposta é tentar aplicar isso no dia a dia, sabe? Buscar essa reconexão com o que realmente importa, principalmente quando a vida parece um nó,
cheia de complicação. Mas aí vem a pergunta, né? E a garantia? Como a gente pode ter segurança de que essa esperança funciona mesmo? Que não é só uma história bonita para nos consolar? É uma ótima pergunta. A segurança que essa narrativa oferece não é bem uma garantia de que não vamos ter problemas. Isso ninguém prometeu. A vida tem seus desafios, né? Claro. Mas a promessa é de uma esperança que se sustenta, que tem raiz, que não desmorona fácil, sabe? Uma esperança que começou ali em Belém. E a maior prova disso, talvez, seja o impacto real na vida de incontáveis pessoas ao longo dos séculos. Gente que encontrou sentido, força, transformação nesses valores. É uma prova social gigantesca, né? A história é viva nas pessoas. Exato. E para quem ainda fica com a pulga atrás da orelha, pensando, mas isso não é só mito, vale lembrar que historiadores importantes da época, que nem eram cristãos, tipo Tácito, que era romano, e o Joséfo, que era judeu, também mencionaram Jesus em seus escritos. Isso é um ponto relevante contra a ideia de ser só lenda. Com certeza, claro, fé e ciência são campos diferentes, olham para perguntas diferentes, né? A fé geralmente busca o porquê das coisas, o sentido. A ciência busca o como, o mecanismo. São olhares complementares, talvez. Então, tentando amarrar tudo isso, a história de Belém acaba sendo mais que um relato do passado. Ela meio que desenha um método, um caminho para a gente buscar uma transformação pessoal, né? Tipo, abraçar a simplicidade, a humildade, como simbolizado pela manjedoura. Confiar, mesmo quando o caminho é incerto, como foi na jornada deles. Buscar uma luz maior, como a estrela guiando. Sim, e compartilhar a esperança que a gente encontra, como os anjos fizeram com os pastores. E celebrar a vida, apesar das dificuldades, como o próprio presépio representa. Exatamente. São como passos práticos, sabe? Testados pelo tempo, por muita gente, para buscar uma vida com mais significado, com mais propósito. É um resultado que vai além do material, do palpável. Fica então, talvez, uma provocação final para a nossa reflexão. E se a gente levasse mais a sério essa aposta radical na simplicidade e na confiança, que são tão centrais nessa narrativa toda? Será que isso poderia ser um jeito, quem sabe, mais sábio, mais humano, de navegar confusão, as pressões do mundo de hoje? Algo para a gente pensar a respeito.